pessoa que é pisada, que não reage. Submissão é outra coisa. A palavra sub significa embaixo de. Missão é missão. Então, submissão significa alguém que está debaixo de uma missão específica. Assim, quando o tenente, comandando a sua tropa, manda que ela avance e tome aquele posto, e eles fazem isso, aqueles soldados estão submissos àquela ordem dada por um oficial. Eles estão debaixo de uma missão. E nós, irmãos, irmãs principalmente, vocês têm uma missão. Deus lhe deu uma missão. Qual é a missão? Ser ajudadora dos seus maridos. E não líderes do lar. Quem tem que ser o sacerdote do lar é o homem. E se você, meu irmão, não está sendo o sacerdote do seu lar, você está falhando com a sua esposa, falhando com Deus, falhando com a sua esposa, falhando com seus filhos. Seus filhos não vão ter referenciais. Uma mãe sargentona vai gerar filhos tendentes ao homossexualismo. Isso já está comprovado na ciência. E filhas com tendências lésbicas. Irmãos, o texto de Apocalipse 2 mostra claramente como é que será o juízo de Deus sobre os que se deixarem levar por esse espírito de Jezabel, tanto homens como mulheres. Por isso, meus amados, eu vou ter que terminar, nós vamos celebrar a ceia. Eu quero dizer aos homens o seguinte: preste atenção, meu irmão. Os homens cristãos precisam buscar o equilíbrio que o Espírito Santo pode e quer dar a cada um de nós. E as mulheres cristãs precisam entender que receberam uma missão de Deus de serem ajudadoras dos seus maridos, a fim de povoarem o céu e não o inferno com os seus filhos. Por isso, rejeite o espírito de Jezabel na sua vida. Eu sei que nos dias de hoje, em face das conjunturas, a mulher às vezes tem que sair para trabalhar e tudo mais. Mas eu quero dizer, minha irmã, que você tem que considerar o seu marido como a sua cabeça, honrá-lo, ainda que você ganhe mais do que ele. Você precisa entender que você está debaixo de uma missão. E priorizar sempre que puder a família, os filhos. E você, homem, trate de trabalhar mais. De ser uma pessoa buscando a Deus, ser o sacerdote do seu lar. E se precisar, trabalhe 2, 3 turnos. Faça hora extra. Para que a sua esposa possa cumprir bem a missão de estar em casa educando. Por quê? Porque uma criança, irmãos, o seu caráter se forma até os 6 anos, provavelmente no máximo até 8 anos. Quem está cuidando do caráter, da formação do caráter dos seus filhos? A Xuxa? O programa de televisão? A babá? A creche? Como é que vai ser, meu irmão? Eu falei que essa palavra era dura de pregar, dura de ouvir e mais dura de pôr em prática. Mas o espírito de Jezabel está agindo e está agindo, porque o Senhor falou isso para o pastor Getúlio, que nós temos que combater esse espírito de Jezabel. Nos lares, na igreja e no mundo. Se você observar hoje, o que a gente está vendo? Quem que estão criando os filhos? As mulheres. Onde estão os homens? Onde estão os homens? Os homens têm se tornado omissos, fracos. E não pode ser assim. A mulher, ela tem que entender a sua posição que Deus colocou. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser o paráclito do homem, a ajudadora do homem.
E preste atenção numa coisa que eu vou falar agora. Deus não erra. Você concorda comigo? Deus não erra. Se Deus colocou o homem para liderar, deixe que o seu marido lidere. E se ele quebrar a cara, ele vai aprendendo. Porque se ele clamar a Deus, Deus vai honrar aquilo que Deus estabeleceu como regra, como hierarquia. Que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo homem, seja ele cristão ou não. Deus vai dar graça e sabedoria ao homem para dirigir a sua casa, o seu lar. E se ele for um homem cristão, para ele dirigir a sua família dentro dos princípios de Deus, ser um verdadeiro sacerdote. Irmãos, nós temos atendido dos nossos gabinetes reclamações e mais reclamações de irmãs que são casadas e que os maridos não têm sido sacerdote do lar. E o homem precisa ser em tudo, não é só no aspecto espiritual, no aspecto material, afetivo, familiar, criação de filhos, em tudo você tem a liderança da sua casa. Se a mulher é a rainha, você é o rei. E você está lá para governar. E o espírito de Jezabel, ele atua também na igreja, principalmente quando ele encontra uma liderança fraca. Aí levantam as mulheres fortes. E quando a liderança é forte, ela também tem que ter cuidado para não se tornar ditatorial. Irmãos, pastor Anderson, pastor Rodrigo não está aqui agora, mas ele sabe. Pastor Matias, eu já fui muitas vezes vencido em decisões do presbitério. Eu não imponho a minha vontade. Não obstante, tenho o cajado dessa igreja, não é verdade? Na diretoria, a mesma coisa. Quantas vezes já fui vencido em decisões da diretoria? Mas eu não descuido das coisas. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Jesus está nas portas para voltar. E o espírito de Jezabel, ele está agredindo, principalmente as famílias. E o juízo de Deus é muito sério sobre aquelas pessoas que não tratam com o espírito de Jezabel. Se esta palavra falou com você, você tem que resistir à ação desse espírito na sua vida e mudar de posição. Não vou ser mais um instrumento na mão de espírito de Jezabel, ao contrário, eu quero estar dentro da missão que Deus me deu. Seja você homem, seja você mulher. Para que você não fique para trás, irmãos, porque olha o que Deus fala ali. Ele diz que vai tratar, vai feri-la de morte, inclusive a seus filhos. E a todos que prostituíram-se com ela, ou com esse espírito, e não se arrependerem. Ele está falando aqui a igreja desse tempo. A igreja, um tipo de igreja que existe nesse tempo. Então nós temos que estar atentos para isso. Como eu disse, ele atua no mundo, na igreja e nas pessoas. Tipo família. Hoje eu só abordei família, porque não tenho tempo para abordar nos demais casos. Mas se você entendeu bem o que eu quis dizer nesta noite, você coloque-se em pé agora, todos nós vamos ficar em pé. Gostaria que você orasse agora. Você pedisse perdão a Deus porque você tem se deixado dominar por esse espírito de Jezabel, seja você homem ou mulher. Ou homem fraco, ou homem forte, ou mulher fraca, ou mulher forte, enfim. Se você tem se deixado dominar por esse espírito de Jezabel, ore a Deus agora e peça perdão e expulse esse demônio na sua vida.